Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje a gente está aqui para poder falar sobre Doutrina e Convênios, sessão 124. É uma sessão só, mas essa sessão é tão especial. Ela tem tantos ensinamentos para a gente. E eu sou muito grato por poder compartilhar essa sessão com vocês hoje. Também sou muito grato por vocês estarem acompanhando o canal, por vocês estarem compartilhando com seus amigos e com isso, consequentemente, o canal está chegando a outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer essas coisas, essas verdades que nós falamos aqui sobre. Obrigado mesmo de coração. E eu gostaria de indicar também um canal para vocês hoje, é o canal Meu Propósito, é o canal do Adriano Pereira. Eu amo esse canal dele porque Adriano ele comenta sobre as conferências da igreja. Então ele comenta sobre os discursos da conferência. Então são assim vídeos maravilhosos em que você realmente pode sentir o Espírito do Senhor confirmando todas as coisas que ele está falando. Então assim, eu amo assistir os vídeos do Adriano Pereira. Então deem uma compartilhada também desses vídeos dele, curtam e também se inscrevam no canal dele. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal Meu Propósito. É um canal super especial que você precisa conhecer, ok? Vou deixar aqui embaixo para que você possa também se inscrever no canal dele. Galera, estamos chegando a 950 inscritos. Então, estamos chegando a quase 1000 inscritos aqui no canal. Olha que maravilha! E eu devo isso com certeza a você que está aí do outro lado assistindo, que está aí do outro lado compartilhando com seus amigos. Muito obrigado. Okay? E, na verdade, quando a gente chega a 1000 inscritos no YouTube, isso é uma faixa muito legal para o YouTube, porque o YouTube começa a ver o seu vídeo como algo relevante. Então, começa a ver o seu canal como algo relevante para outras pessoas. E até o YouTube começa, então, a compartilhar seus vídeos. Então, por isso que chegar a 1000 inscritos é tão importante para a gente. Ok? Obrigado aí por toda essa ajuda para chegar aos 1000 inscritos aqui no canal. Ok? Tá faltando 50 praticamente. Olha só. O canal que começou lá em maio, hein, gente? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, de coração. Então, vamos para a nossa aula de hoje. O nosso bate-papo vai ser sobre essa sessão 124 que eu falei. O nome dessa aula é Uma Casa a Meu Nome. E vamos falar da parte histórica primeiro, né? Eu sempre falo para vocês que a parte histórica ela é bem importante para a gente poder entender todo o panorama que estava acontecendo ali. Bom, então uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Os membros da igreja eles tinham sido expulsos do Missouri, então eles começaram a se refugiar aos redores de Iowa e Illinois. Então vamos ver algumas coisas que aconteceram em algumas datas assim específicas aqui. 16 de abril de 1839. Enquanto está sendo levado para julgamento em Columbia, lá no Missouri, os guardas que fazem a escolta permitem que o profeta Joseph e seus companheiros escapem do cativeiro. Abril e maio de 1839, os membros da igreja compram terras em Commerce, Illinois, e essa terra Commerce, pouco tempo depois, ela foi nomeada como Nauvoo, e eles estabelecem ali um outro local para a coligação. 15 de agosto de 1840, o profeta Joseph faz seu primeiro discurso público sobre o batismo pelos mortos. Olha que interessante. 16 de dezembro de 1840, o estado de Illinois aprova o estatuto oficial da cidade de Nauvoo. Então, Nauvoo passou a ter as suas próprias leis, as suas próprias regras a partir daí. 19 de janeiro de 1841, Doutrina e Convênio 124, a sessão 124, então, é recebida. 6 de abril de 1841, realiza-se o assentamento das pedras angulares do Templo de Nauvoo. Bom, eu gostaria de começar essa aula com uma pergunta para você. Qual seria o melhor elogio que alguém poderia lhe fazer? E por quê? Se você pensasse em um elogio que você pudesse receber, qual seria o melhor?
E por que esse elogio seria tão importante para você? Agora pensa o seguinte, que elogio você gostaria que o Senhor fizesse para você? E por quê? Por que esse elogio seria tão importante para você? Nessa sessão, a gente começa falando sobre, na verdade, alguns servos do Senhor que estavam servindo ali com Joseph, e alguns versículos são específicos para esses servos, mas que servem muitas vezes para a gente também. Então, eu gostaria que vocês pensassem, durante essa primeira parte da aula, sobre atributos que o Senhor valoriza em seus servos. Quais são os atributos que são valorizados nos servos do Senhor? Naquele que decide servir na obra dele, ok? Então pensa nesses atributos aqui. Em abril de 1839, o profeta Joseph e seus companheiros de prisão conseguiram então escapar do cativeiro e viajaram para Quincy, lá em Illinois, onde reencontraram suas respectivas famílias. Então, imagina, eles ficaram um bom tempo presos. E esse era o momento deles reencontrarem a família deles. Depois que chegou em Quincy, o profeta e os outros compraram terra no território de Illinois e Iowa para estabelecer então os santos. Eles colocaram então esses dois lugares, Illinois e Iowa, como dois novos locais para que os membros pudessem ser coligados. Commerce, que fica lá em Illinois, tornou-se o novo centro para eles e recebeu o novo nome chamado de Nauvoo, que em hebraico significa a bela. No entanto, foram necessários muitos meses de trabalho pesado para estabelecer essa cidade. Os santos, muitos dos quais haviam perdido seus assentamentos lá no Missouri, tinham perdido as suas casas, né? Concentraram os esforços no trabalho de limpar a terra. Quando eles chegaram em Nauvoo, era mato, mato puro. Então não era a bela que eles chamavam, né? Mas era mato puro, eles tiveram realmente que reconstruir aquele local para construir uma cidade. Então, eles tiveram que limpar a terra, construir novas casas, encontrar novos meios de subsistência para que pudessem sobreviver naquele local. E no inverno seguinte, eles haviam progredido bastante, ou seja, depois de um ano ali praticamente, né? Eles haviam progredido tanto de modo que os líderes da igreja puderam reorganizar então a liderança da igreja, que havia sido reduzida devido à apostasia que a gente falou na aula passada, né? Alguns líderes da igreja se apostataram, saíram da igreja. E também por causa de algumas mortes que aconteceram. Em 19 de janeiro de 1841, o profeta então recebeu a revelação registrada em Doutrina e Convênio 124, no qual o Senhor nomeia Nauvoo, essa cidade, para ser uma pedra angular de Sião e a sede da igreja naquela época. Também chama irmãos para servir em cargos de liderança na igreja. Então vamos ver alguns conselhos ou alguns atributos que o Senhor vê nesses líderes, em alguns versículos que eu pude selecionar aqui. Lá, por exemplo, no versículo 1 até 3, ele está falando especificamente para Joseph. Olha o que ele fala. Em verdade, assim te diz o Senhor, meu servo Joseph. Estou satisfeito com tua oferta e teus reconhecimentos, pois para este fim te levantei, para mostrar minha sabedoria por meio das coisas fracas da terra. Então, imagina se o Senhor chegasse para você e falasse: eu estou satisfeito com as tuas ofertas, com o que você tem feito. Como você se sentiria? E ele continua falando com Joseph: tuas orações são aceitáveis perante mim. Imagina se o Senhor falasse para você que ele aceita as suas orações. Quão grato você estaria se o Senhor falasse isso para você? Em resposta a elas, digo-te que és agora chamado para fazer imediatamente uma proclamação solene de meu evangelho e dessa estaca que lhe estabeleci para ser uma pedra angular de Sião, a qual será polida com um refinamento semelhante a de um palácio.
Quando fala pedra angular, a gente sabe que é a pedra fundamental, né? A pedra principal de uma arquitetura. É aquela pedra que fica central quando você vai construir, por exemplo, uma porta ali. Então, essa pedra angular de Sião agora estaria sendo localizada em Navu. Essa proclamação será feita a todos os reis do mundo, aos 4 cantos da terra, ao ilustre presidente eleito e aos nobres governadores da nação em que vives, e a todas as nações espalhadas pela face da terra. Então, olha que interessante, essa proclamação não seria somente para os membros da igreja, mas seriam para lideranças dos Estados Unidos. Olha que importante seria isso para a igreja naquela época. Aqui nós temos algum conselho também que foi dado para Hiram Smith e para George Miller. Vamos ver para Hiram primeiro, o que o Senhor falou. E também, em verdade, eu te digo, bem-aventurado és meu servo Hiram Smith, pois eu, Senhor, ama-o pela integridade do seu coração e porque ele ama o que é correto a meus olhos, diz o Senhor. Então existia um objetivo pelo qual o Senhor amava Hiram Smith, que era pela integridade do coração dele. O que é integridade do coração? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Lá no versículo 20, o Senhor está falando sobre George Miller. E também, em verdade, eu te digo, em meu servo George Miller não há dolo. Pode-se confiar nele por causa da integridade de seu coração e pelo amor que ele tem ao meu testemunho. Eu, o Senhor, ama-o. Novamente, o Senhor falou sobre a questão de ter integridade de coração. Quando a gente está falando de integridade, a gente pode associar essa palavra a 3 outras palavras. A gente já pode associar a pureza, honestidade e retidão. O presidente Joseph B. Whitlam, ele, no discurso da Liahona de 1990, ele falou o seguinte: para mim, a integridade significa sempre fazer o que é certo e bom, independente das consequências imediatas. Significa ser justo do fundo da alma, não apenas em nossas ações, porém, mais importante, em nossos pensamentos e no nosso coração. A integridade pessoal implica sermos tão dignos da confiança e incorruptíveis que jamais seremos capazes de quebrar uma promessa ou um convênio. Olha que interessante o que é integridade. É fazer o que é certo, fazer o que é bom, independente de qualquer consequência imediata. Ela implica sermos tão dignos de confiança e tão incorruptíveis, ou seja, a gente não cai em corrupção, que jamais seremos capazes de quebrar uma promessa ou um convênio que é feito. Ser um homem íntegro significa que sua vontade e suas ações são puras e dignas em todos os aspectos de sua vida, tanto em público como em particular. Com as decisões que tomamos, a confiança que Deus tem em nós pode aumentar ou ela pode diminuir. A gente sabe disso. Esse princípio talvez seja mais claramente manifestado em nossas responsabilidades divinamente atribuídas como marido e como pai. Na verdade, muitas vezes a gente vai ver isso acontecendo muito mais em nosso lar, onde nós estamos com nossos próximos e tudo mais, e a gente vai poder mostrar realmente quão íntegros nós somos. O Senhor pediu também que lá em Navu fosse construída uma casa, né? E aí a gente vai ver um pouquinho o que falou aqui no versículo 23 sobre essa casa. Essa será uma casa de hospedagem, uma casa onde os viajantes possam vir de longe para se hospedar. Portanto, que seja uma boa casa, digna de toda aceitação, para que o viajante cansado encontre saúde e segurança, enquanto reflete sobre a palavra do Senhor e sobre a pedra angular que designei para Sião. Versículo 60. E que o nome dessa casa seja Casa de Navu, e que seja uma habitação agradável para o homem e um lugar de descanso para o viajante fatigado,
para que ele contemple a glória de Sião e a glória de Deus e a glória desta, que é a sua pedra angular. Então aqui, na verdade, o Senhor ele falou que seria construída uma hospedagem, uma casa que se chamaria Casa de Navu. E essa casa teria, na verdade, um significado para ela ser construída, para que o viajante cansado encontrasse saúde e segurança enquanto refletisse sobre a palavra do Senhor. E também para que fosse um lugar de descanso para esse viajante fatigado, para que ele pudesse contemplar a glória de Sião. Agora, pensa o seguinte, ele falou dessa casa de Navu. Aí também ele fala em construir um templo em Navu. Por que será que Navu precisava de um templo? Interessante notar que antes de Navu, os membros ainda não haviam recebido todas as ordenanças que deveriam acontecer dentro do templo. Então, por exemplo, o batismo pelos mortos ainda não estava sendo feito, né, dentro de um templo, por exemplo. Então, muitas ordenanças que nós conhecemos hoje em dia precisariam ser restauradas, elas precisariam acontecer dentro de um templo. E lá na Navu haveria de acontecer esse tipo de situação. Olha o que o Senhor fala do propósito de nós termos um templo, lá no versículo 28. Porque não há na terra um lugar que ele possa vir e restaurar aquilo que perdestes. Ou seja, aquilo que ele tirou, sim, a plenitude do sacerdócio. Não haveria um local que o Senhor poderia vir para estabelecer, para restaurar todas as coisas que precisavam ser restauradas dentro do templo. Então, todas as ordenanças que precisaríamos fazer dentro do templo, elas precisavam ser restauradas por completo. Algumas já haviam sido restauradas, mas outras não. Então, olha lá que fala aqui, embora as chaves do sacerdócio tenham sido restauradas no templo de Kirtland, em 1836, nem todas as ordenanças foram reveladas naquela época. Por exemplo, lá em 15 de agosto de 1840, 6 meses antes que a revelação que se encontra em Doutrina e Convênio 124 fosse recebida, o profeta Joseph ensinou a doutrina da redenção dos mortos pelo batismo vicário. Depois disso, muitos batismos pelos mortos foram realizados no rio Mississippi ou em riachos próximos. Mas isso seria aceitável pelo Senhor? Sim, durante um tempo. Porque, na verdade, ele deu um mandamento para os membros da igreja para que fosse construído um templo, para que esses batismos eles passassem a ser realizados dentro de um templo. Lá no versículo 29 fala o seguinte, porque não existe na terra uma fonte batismal, onde eles, os meus santos, possam ser batizados pelos que estão mortos. Pois essa ordenança pertence à minha casa, e não pode ser aceitável, a não ser em dias de penúria, quando não puderes construir-me uma casa. Então, essa ordenança do batismo pelos mortos, ela estava sendo aceitável, sim, até porque Deus recebeu isso 6 meses antes de receber a revelação de Doutrina e Convênio 124, mas quando ele falou aqui, até quando não puderdes construir uma casa. Ordeno-vos, porém, a todos vós, meus santos, construirdes uma casa, e concedo-vos um tempo suficiente para me construirdes uma casa. E durante esse tempo, vossos batismos ser-me-ão aceitáveis. Mas eis que, findo esse prazo, os vossos batismos pelos vossos mortos não me serão aceitáveis. E se não fizerdes essas coisas até o final do prazo, sereis rejeitados como igreja com vossos mortos, diz o Senhor vosso Deus. Pois em verdade eu vos digo, que depois de ter tido tempo suficiente para construir-me uma casa, onde deverá ser feita a ordenança do batismo pelos mortos, e para os quais a mesma foi instituída, desde antes da fundação do mundo, os vossos batismos pelos vossos mortos não poderão ser aceitos por mim. Então o Senhor foi bem sério aqui. Olha, ou vocês constroem o templo exatamente no prazo que eu te dei,
ou depois desse prazo, os batismos pelos mortos não serão aceitáveis por mim novamente, pois nelas são conferidas as chaves do santo sacerdócio, para que recebais honra e glória. Então, na verdade, essas chaves do sacerdócio, todas elas seriam restituídas dentro do templo de Nauvoo. O batismo vicário no rio Mississippi foi descontinuado, então, no dia 3 de outubro de 1841, quando o profeta, então, anunciou: não haverá mais batismos pelos mortos, até que a ordenança possa ser realizada na casa do Senhor, porque assim disse o Senhor. Em novembro de 1841, um mês depois disso, depois que uma pia batismal foi construída e dedicada no porão do templo de Nauvoo, parcialmente concluído, né, porque o templo ainda não estava construído totalmente, aí sim os batismos voltaram a acontecer. Lá no versículo 37 até o 41 fala o seguinte: e também, em verdade eu vos digo, como me serão aceitáveis vossas abluções, se não as fizerdes em uma casa construída ao meu nome? Quando a gente está falando de abluções, a gente está falando sobre batismos, tá? As ordenanças que são feitas por meio de batismo. E ele continua falando isso, né? E não somente isso, ele não fala só sobre abluções, mas todas as ordenanças que deveriam acontecer dentro do templo. Então, como que eles poderiam fazer essas ordenanças, né, se não houvesse uma casa construída no nome dele? Pois por esta razão mandei Moisés construir um tabernáculo que deveriam carregar consigo pelo deserto e construir uma casa na terra da promissão, para que se revelassem as ordenanças que estiveram ocultas desde antes da fundação do mundo. Olha o propósito do templo naquela época de Moisés, para que as ordenanças fossem reveladas. As ordenanças que estivessem ocultas fossem reveladas para que eles pudessem participar dessas ordenanças. Portanto, em verdade eu vos digo que vossas unções e vossas abluções e vossos batismos pelos mortos e vossas assembleias solenes e memoriais dos vossos sacrifícios feitos pelos filhos de Levi por vós, ou seja, tudo que nós fazemos no templo e os vossos oráculos nos lugares santíssimos, onde recebeis conhecimento, e os vossos estatutos e juízos para o início das revelações e do alicerce em Sião, e para a glória, honra e investidura de todos os seus munícipes, são prescritos pela ordenança da minha casa santa, a qual meu povo sempre recebe ordem de construir a meu santo nome. Em verdade eu vos digo que essa casa seja construída ao meu nome, a fim de que nela eu revele minhas ordenanças a meu povo. E não somente isso, nós sabemos que o templo é um lugar de revelação pessoal. É um lugar de revelação. Nós podemos receber revelações que nós não podemos receber em outro lugar também. Porque lá nós temos uma comunicação direta com o Senhor. Pois digam-me, revelar-me, igreja, coisas que têm sido mantidas ocultas desde antes da fundação do mundo, coisas pertinentes à dispensação da plenitude dos tempos. Então, o Senhor ele precisava de um local para que aquelas ordenanças fossem, então, restauradas. E esse local teria que ser o Templo de Nauvoo. Só resumindo lá, Doutrina e Convênios 41 a 83, nesses versículos, o Senhor prometeu aos santos que seriam abençoados se construísse o templo. Senão, eles seriam condenados. O Senhor também prometeu que responsabilizaria os inimigos da igreja por terem impedido que os santos construíssem um templo no condado de Jackson, lá em Kirtland, no Missouri. Além disso, o Senhor orientou os santos a respeito da construção da casa de Nauvoo, aquilo que a gente acabou de falar agora há pouco. Um outro ponto, né, importante que eu falei agora no início da aula foi sobre a questão dos líderes, das lideranças da igreja lá em Kirtland. Uma parte se afastou da igreja devido à apostasia
e alguns acabaram morrendo também. Então, as dificuldades no Missouri haviam afetado a liderança da igreja. Naquele período, alguns líderes deixaram a igreja e outros morreram ou foram mortos. Depois de serem expulsos do Missouri, no inverno de 1839, né, em 1838, os líderes da igreja dirigiram seus maiores esforços preparando lugares onde os santos pudessem se reunir em Illinois, em Iowa. No inverno de 1840 a 1841, a liderança da igreja pôde então finalmente dedicar atenção ao preenchimento das vagas nos cargos da igreja. Então, nessa época, o Senhor chamou Sidney Reardon para continuar a servir como conselheiro do profeta Joseph. O Senhor também reconheceu que Joseph, ele era o profeta e presidente da igreja. Brigham Young, ele foi colocado como presidente do quórum dos 12 apóstolos. E ele listou os membros desses quórums. O Senhor também nomeou nessa época os membros do Sumo Conselho, o presidente do Sumo Conselho, ou seja, o presidente da estaca, o presidente do quórum de eldres, os presidentes dos quórums dos 70 e também o bispado. E aí ele fala também nessa sessão 124 sobre alguns ofícios, né, relacionados a isso. 143, ele fala o seguinte: os ofícios acima, eu falei agora há pouco, eu vos dei assim como suas chaves para auxílio e governo para a obra do ministério e aperfeiçoamento dos meus santos. Então, para que existiriam os ofícios, os cargos na igreja? Olha que interessante. Ele falou para auxílio e governo para a obra do ministério, ou seja, para a pregação do evangelho, e aperfeiçoamento dos santos, ou seja, melhoria contínua dos membros da igreja. Então, para isso existiriam os ofícios e os cargos na igreja. E dou-vos o mandamento de preencherdes todos esses cargos e aprovardes ou desaprovardes na minha conferência geral os nomes que mencionei. 84 e 86 fala assim: e quanto ao meu servo Almon Babbitt, há muitas coisas que não me agradam. Então ele começa a puxar a orelha de algumas pessoas aqui agora. Eis que ele aspira a estabelecer o seu próprio conselho, em vez do conselho que decretei, sim, o da presidência de minha igreja. E estabelece um bezerro de ouro para o meu povo adorar. Aqui é um conselho, na verdade, que muitas vezes serve para a gente também. Quantas vezes nós aspiramos a querer estabelecer as coisas de acordo com o nosso próprio conselho, ou nossa própria vontade, em vez do conselho que o Senhor tem decretado para a gente. Então, muitas vezes, nós colocamos esse empecilho entre nós e o Senhor, e isso atrapalha a nossa comunicação com Ele. E como ele falou aqui, nós estabelecemos um bezerro de ouro para o povo adorar. Então, nós estabelecemos um outro tipo de Deus para que outras pessoas ou nós mesmos pudéssemos adorar. E nós tiramos o foco daquilo que realmente importa, que é Jesus Cristo. Não é à toa que na última conferência foi o que mais foi falado. Colocarmos o foco em Jesus Cristo. No versículo 86, se viverem aqui, que vivam em mim, e se morrerem, que morram em mim, pois descansarão de todos os seus labores aqui e continuarão suas obras. Versículo 97. E meu servo William Law também receba as chaves pelas quais poderá pedir e receber bênçãos. E ele dá um conselho para William aqui, que seja humilde perante mim e sem dolo, e receberá meu espírito, sim, o Consolador, que lhe manifestará a verdade de todas as coisas e mostrar-lhe-á, na hora exata, o que deverá dizer. Então, nós aprendemos duas coisas aqui, que são conselhos que servem para a gente também. Que nós possamos ser humildes perante o Senhor. Dessa forma, se nós formos humildes perante o Senhor,
receberemos o Espírito dele. E esse Espírito manifestará a verdade e nos dirá o que nós devemos falar em determinados momentos. Principalmente quando nós tivermos que ensinar o Evangelho. Muitas vezes, durante o ensino do Evangelho, nós dependemos desse sussurro do Espírito, para que possa ser falado em nosso ouvido, em nosso coração, aquilo que as pessoas precisam ouvir. Isso é uma coisa que eu peço muito quando eu vou dar uma aula. Qualquer aula, até mesmo essas aulas online, para que você que está aí do outro lado, precisa ouvir essas coisas, que possa realmente sentir o Espírito e que possa saber, por meio do Espírito Santo, que essas coisas são verdades. E também que essas coisas possam fazer uma diferença na vida das pessoas, na sua vida. Então isso é uma coisa que eu sempre peço ao Senhor, antes de dar uma aula. Que o Senhor possa colocar realmente palavras em minha boca, por meio do Espírito, para que você do outro lado possa saber como aplicar essas coisas em sua vida. Para que eu possa aprender como colocar essas coisas em minha vida. Versículo 98. Aí fala sobre alguns sinais que seguiriam, né, para William, porque ele ganharia essa bênção, né? Curará os doentes, expulsará demônios e será protegido contra os que desejam dar-lhe veneno mortífero. E será conduzido por veredas onde as serpentes venenosas não lhe poderão ferir o calcanhar. E elevar-se-á na imaginação de seus pensamentos, como que sobre asas de águias. E se eu desejar que ele levante os mortos, que ele não retenha sua voz. Olha que bênçãos maravilhosas esse William Law recebeu. Tudo por quê? Porque ele era humilde perante o Senhor. E isso é uma promessa, então, que ele fez para William. E quando tiver dado provas de fidelidade em todas as coisas que lhes forem confiadas, sim, mesmo que sejam poucas, será então feito governante de muitas. Olha que interessante. Quando nós mostramos ao Senhor que Ele pode ter confiança nas coisas que Ele confere a nós, mesmo que sejam poucas coisas, nós seremos então feitos governantes de muitas coisas. Então o Senhor, na verdade, quando Ele nos dá grandes poderes, Ele nos dá maiores responsabilidades. É o que a gente aprende ali no filme do Homem-Aranha. Mas isso, na verdade, é uma verdade eterna também. Quanto mais poderes nós temos, mais responsabilidade nós adquirimos também em respeito às coisas do Senhor. E que se arrependa de toda a sua insensatez e revista-se de caridade. Então, apesar de tudo que o Senhor prometeu a ele, ele ainda puxou a orelha do William aqui. E cesse de praticar o mal e abandone todas as suas palavras ásperas. Desculpa, esse versículo na verdade não é relacionado ao William. Esse versículo é relacionado ao Robert D. Foster, é outra pessoa. Tá? Então ele puxou a orelha aqui do Robert D. Foster, para que ele pudesse se arrepender da insensatez dele e que ele revestisse de caridade. E cessasse de praticar o mal e abandonasse as palavras ásperas. Eu selecionei esse versículo porque serve para a gente também. Quantas vezes nós somos insensatos? Nós não pensamos antes de fazer alguma coisa. Nós não nos revestimos de caridade em relação a outras pessoas. Nós praticamos o mal muitas vezes. E muitas vezes esse mal ele é praticado por palavras ásperas contra o evangelho ou contra outras pessoas. Irmãos, eu sei que essa sessão 124, ela é cheia de conselhos para alguns líderes. Ela também é uma sessão que fala muito sobre os ofícios também do sacerdócio, os ofícios que estariam na igreja ali a partir daquele momento. Mas eu sei que se pudermos aplicar essas coisas em nossa vida,
esses ensinamentos relacionados a esses conselhos ou esses atributos que foram falados nessa sessão. Eu sei que se nós pudermos aplicar essas coisas em nossa vida, nós vamos poder realmente melhorar muito a nossa comunicação com o Senhor. E é o que ele falou aqui. Nós receberemos bênçãos que nós não poderemos nem contar quantas bênçãos nós poderemos receber. Irmãos, eu gostaria de deixar essa aula com vocês com todo o meu amor e com todo o meu empenho, na verdade, em trazer essas coisas para que você possa realmente conhecer, para que você possa realmente absorver essas coisas e colocar em prática em sua vida. Sou muito grato por essa chance de poder compartilhar essas verdades eternas do Salvador. Principalmente de poder compartilhar sobre Doutrina e Convênios esse ano com vocês. Eu espero que realmente essas aulas possam fazer alguma diferença em sua vida. E assim como tem feito em minha vida pessoal também. Eu gostaria de deixar esse desafio para a gente e essa aula e até o nosso próximo encontro aqui no canal Vamos Falar Sobre, ok? Até lá então. Tchau, tchau.